A questão do propósito eterno. Ninguém vai em lugar nenhum se não vê. O que faz crescer é visão. A pessoa ela pode ter muita qualidade, ela pode ter recurso, ela pode ter habilidades específicas, mas se ela não tem visão, ela não chega em lugar nenhum. Então o propósito eterno ele é fundamental na revelação dos irmãos. Foi um patrimônio que o Espírito Santo nos conferiu e que foi uma revelação que deu muita clareza, né, da obra, porque o sistema, a igreja ela vinha num processo de novidades, num processo de fazer a coisa por necessidade imediata. Só que quando você começa a entender a visão do coração do Pai, do que Ele quer, muito daquilo que entrou a mão do homem começa a ser neutralizado e entra a mão de Deus. E o propósito eterno tem esse papel de fazer nós olharmos a coisa do ponto de vista de Deus. Geralmente um setor, um grupo caseiro, quando ele não está crescendo muito e você toca na questão da visão, da amplitude da obra, você começa a ter uma capacidade de saber onde são os pontos que devem ser ali correto ordenados, arrumados, né? Também você, quando tem a visão do propósito eterno, você começa a viver mais por princípios e não por tradição, por procedimentos. Você começa a enxergar que a visão é que Deus é Pai e a fé é em Cristo. Esse é o grande lance do propósito eterno. E que essa visão no Pai, a fé em Cristo, vai te levar a iluminado e olhando para Deus, sendo transformado e se tornando a imagem de Jesus, como fala lá em Romanos 8, de 28 a 29. Então é simples, é isso aqui. Agora, só que ampliado, você começa a perceber o caráter de Deus, você começa a perceber o afeto de Deus, o amor de Deus, a paternidade de Deus. Isso tudo gera no seu coração o quê? Um amor a Deus e um assimilar e um abraçar daquilo que é os desejos de Deus na terra para com o homem. Você entra no coração de Deus, isso mexe com a sua vocação, isso mexe com o seu chamado, e isso é que dinamiza a igreja. Então, quando a gente parte para esse tipo de coisa, o Espírito Santo começa a mexer com você, e aí, ao fazer, você começa a entender que também tem ali uma estratégia, né? Que é o ID, fazer discípulos de todas as nações, e que a visão é a seguinte, essa daí eu peço até que você anote, que discípulo que faz discípulo. Então não fica uma coisa estagnada, porque você começa a entrar no processo de fazer discípulo e levar os outros a fazer discípulo. Entendeu? Então aí começa, aí que dá o panorama do avanço da igreja. Eu resumi aqui isso tudo, mas seria assim mais ou menos. Você tem duas formas de ver a escritura. Você pode olhar a escritura de forma microscópica, com a lente de aumento, e você pode ver a escritura de forma telescópica, né? Telescópica é você olhar de longe, né? Aí então, se você olha a Bíblia, né, assim, ó, aí você entende o propósito eterno de Deus. Se você faz isso assim, você pode crescer no conhecimento de um outro detalhe da vontade de Deus. Uma vez, lendo um livro até que trata desse assunto, um homem, foi The Verne Frank, Supremo Propósito, ele faz uma ilustração que eu acho interessante. Ele fala de um grupo de indiano que estava numa fila, que tinha que entrar dentro de um quarto escuro, e lá dentro tinha uma coisa, e cada um tinha que entrar e dizer o que era que tinha lá dentro. Aí disse que entrou um, olhou e disse, o que tem aqui dentro é uma corda. Aí entrou outro e disse, não é uma corda, o que tem aqui é uma mangueira. Aí entrou e disse, não, o que eu encontrei lá foi uma coluna. Aí outro disse, não é uma coluna, o que tem lá é uma toalha, um lençol grande. Aí quando foi abrir para ver o que era um elefante. Entendeu? Mas se você olha a coisa parcial, você vai perder a visão do que é. Então isso acontece com a igreja, acontece com quem faz a obra. A pessoa se perde por causa da visão. Então quando você olha o todo, você vai ver que no todo você tem a percepção da obra do ponto de vista de Deus. E o propósito eterno te proporciona esse conhecimento, entendeu?
E com base nisso, você pode, através daí, do ponto de vista de Deus, descobrir os valores de Deus. No caso aí, a escala de valores de Deus e se mover por ela. Eu estava conversando com os irmãos que a gente tem princípios, a gente tem procedimentos, e a gente tem critério, tem princípio, tem critério, tem procedimento, né? Princípios, critérios e procedimento. Geralmente a pessoa, quando começa a fazer muito uma coisa e não revisa aquilo, não reanalisa, ela fica vivendo só por procedimento. E qual é o problema aí? O problema aí é que você perdeu a visão do propósito. Porque você tem que viver pelo princípio e não pelo procedimento. E o que significa viver pelo princípio? Qual é a diferença? Você viver pelo procedimento, você pode viver praticamente por um hábito ou pela razão. Você viver pelo princípio, com base em Deus, você vai viver pela fé. Pela fé. E a fé é que é o combustível de viabilização da realização desse propósito. Porque a fé, o propósito, na verdade, é uma pessoa. O propósito é Jesus. Certo? Então, quando você olha para Jesus, você está olhando para o plano realizador total de Deus. Só que esse plano total realizador de Deus não é algo estático, inanimado, sem vida. É algo dinâmico, que se move e é a vida. E aí você descobre que o propósito é viver por uma pessoa. E aí você sai do processo de perdição, porque às vezes a pessoa está vendo por procedimento, por tradição, por critério, por vocábulo, por elementos periféricos que são precários em si mesmo para alcançar o alvo que Deus estabeleceu, que seria de ter um povo que expressasse a sua glória. E esse povo expressando essa glória, é impossível trabalhar nesse propósito sem fé. Porque sem fé, dizia Abacuque, né, é impossível agradar a Deus. Então, ao você adotar a visão como Jesus, olhando firmemente para Ele e entendendo que o papel de Jesus foi ser o caminho para um Pai, que é Deus, aqui você tem a paternidade de Deus, né? Então você tem um Pai que quer muitos filhos. O propósito eterno de Deus, primeiro, é me fazer semelhante a Jesus. Aí você diz, me fazer. E depois, eu trabalhar para que outros sejam semelhantes a Jesus, né? Só que o propósito ele também apela primeiro para o caráter, depois para o fazer. Seria duas linhas de fé: a fé do ser e a fé do fazer. Então a fé do ser antecede a fé do fazer. Em palavras mais contemporâneas, diria assim: você tem que ter primeiro a ética do caráter, para depois ter a ética da personalidade. Seria assim: uma coisa é o que você é, outra coisa é o que você apresenta do que você é. Então, o propósito eterno é apresentar todo homem perfeito em Cristo. E essa perfeição passa por você ser perfeito, como Jesus disse: sede, pois, também vós perfeitos. Aí ele vai botar o alvo. Um perfeito é quem? Vosso Pai que está no céu. Então a perfeição é uma pessoa. E essa pessoa foi expressa em Jesus. Jesus diz assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Aí o que é que ele faz? Ele bota seus olhos no Pai. E aí, para você ter o recurso para realizar esse propósito, aí a gente não pode falar esse recurso, é a pessoa própria de Deus em você, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai clamar o quê? Abba, Pai, né? Quem tem o Espírito Santo, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, é você estar identificado com um plano
que transcende o tempo, transcende a época, transcende a história e te mergulha na eternidade, né? Então esse é o grande plano de Deus, é você mergulhar integralmente no coração de Deus e você assimilar o amor de Deus, entender que Ele se manifestou trazendo esse propósito para que você participasse de uma proposta no sentido assim, de você ser um príncipe no céu, sua família, sua esposa ser uma princesa de Deus, de que você vai ser eterno, o propósito é eterno. Então se ele é eterno, ele aponta para a eternidade, né? Então isso facilita na santidade, pensar nas coisas do alto, que Cristo vive. E aí Paulo fala que ele ficou preso, né? Uma coisa fácil, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando, né? Parece que diante de mim estão, prossigo, propósito, né? Para o alvo, que é o alvo Jesus, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí aqui ele já entra com outro aspecto. O que é que produz esse propósito? Aí ganhar galardão no céu, não no sentido ganancioso, mas no sentido assim de que você quer estar mais próximo a Jesus, você quer ter mais comunhão com Jesus, você quer se parecer mais com Jesus, você quer glorificar mais o Pai, você foi conquistado por esse amor. Então envolve todo esse aparato de realidade, né? E entender que essa perfeição é que você foi vocacionado, você foi qualificado para ser igual a Jesus, para ser semelhante a Jesus, para expressar a vida de Jesus. Você recebeu capacitação para isso, né? Você está capacitado, não há mais aquela coisa, às vezes a gente fica fazendo, nós fazemos um tipo de apontamento, né, muito para a carne. Somos psicólogos da carne, psicólogos das motivações. Na verdade, nós temos que ser, não desprezar a carne. Jesus disse que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Só que a morte da carne e dos elementos, dos hábitos do velho homem serem anulados, tem um jeito: olhando, propósito, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que estava proposta suportou a cruz. E novamente tem que voltar para a fé, né? Para você ter fé, você tem que ter referencial. Não tem fé sem referencial. Então o propósito de Deus é Cristo. Então qual é o seu referencial? Cristo. Tem que olhar para quem? Para Cristo. Não é isso? Porque Ele é a vida. Então o propósito de Deus é esse, é olhar firme. E Paulo dizia que partia para esse alvo, né? Então corro não sem meta. Ele tinha uma meta, tinha um alvo, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a outro, não venha eu mesmo ser desqualificado, né? Porque ele tinha um alvo. Então ele não entra naquela de contemporizar esse alvo, dividir esse alvo com ninguém. Ele olhava para Cristo, né? E tudo que eu estou falando aqui está muito claro ali em Efésios 1, 2, 3 e 4, né? Porque você tem ali, você tem a visão ali do plano de Deus. Ali tem, se quiser um dia um estudo mais bíblico nessa área, a gente pode chegar aqui e fazer. Se Itamar abrir essa casa de novo aqui, a cara está aberta para fazer. Então, irmãos, é isso aí. Resumindo, então, a liderança tem que ter uma clareza. O líder, ele tem que ter visão. Um líder sem visão mata a obra. Mata. Porque quando a gente pega e fala que, irmão, tem que manter a visão. Que visão é essa? Essa visão do plano de Deus, que fomos vocacionados, que fomos chamados para reproduzir a vida de Cristo e vidas de Cristo. Essa é a grande visão. Como? Olhando para o Pai e tendo fé em Jesus por alvo.
Porque Jesus, em todas as vezes que ele manda a gente relacionar com Deus, ele diz assim, ó, vós, como é que você relaciona com Deus? Orando, né? Vós orareis assim, Pai. O Novo Testamento todo, se você pegar a palavra Pai, você nunca vai ver Jesus orando, ó Deus, ó Jeová. Ele sempre fala Deus Pai, ou Pai, 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 Pai. Então Jesus é o nosso modelo, né? Então quando ele diz para orar, se eu ensino a orar, vós orareis assim. Como é que você vai orar? Pai. Pai. Quando você usa a palavra Pai, você aponta para uma família. Por isso que a família dos céus na terra, né? Nós somos o quê? Filhos de Deus. Ó, irmãos, esse é o. Aí você já está apontando para que você já está restaurando a identidade. Se você restaura a identidade dos irmãos do grupo caseiro, você tem um grupo caseiro voando. Voando. Porque ele vai ter motor, ele vai ter combustível, ele vai ter visão, ele vai ter segurança, ele vai ter afirmação, porque ele sabe quem ele está situado no corpo, ele está fora dos alvos do falso profeta, do diabo, ele está mandando dardo e anulando um profeta. Mas isso passa pela cabeça do líder. Isso passa pelo olhar do líder. Por isso que é visão, né? Como é que você olha aquele irmãozinho que durante a semana está ali no meio, na entrada do supermercado, no ladinho assim, com aquele tabuleiro, vendendo verdura, vendendo material do Paraguai, ele se converteu. Como é que você olha ele? Como é que a gente tem que olhar ele? Paulo diz assim, acho que é 1 Coríntios, lembro o texto assim, a ninguém mais considereis segundo a carne, e sim considereis segundo o Espírito. Se outrora eu considerava alguém segundo a carne, já não considero mais. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Então como é que você está olhando ele agora? Uma nova criatura. Como é que você está vendo agora? Ali tem um profeta. Como é que você está vendo ele agora? Ali tem um sacerdote. O que significa isso? Ele tem acesso a Deus. O que significa isso? Ele leva as pessoas a Deus. O que significa isso? Ele é um vaso de Deus. O que significa isso? Ele é um príncipe no céu, ele é uma princesa, ela é uma princesa no céu. Então essa é a forma de você saber que você está envolvido no trabalho mais nobre que a terra tem. Mas como é que você vai ter isso? Se você tiver o olhar, não mais o olhar da lei, não mais o olhar da tradição, você tem que ter os olhos iluminados. Ele diz assim, por isso que Paulo diz, iluminados os olhos do vosso coração, para compreenderdes a riqueza da glória de Deus nos santos. Entendeu? Isso aí está em Efésios 1,18. Como é que diz lá? Completei, velho? Pelo que ouvindo, eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Ó, peraí, segura aí. Fé em quem? No Senhor Jesus. Fé em quem? Quando você ouvir falar de fé, é em Jesus. Ó, repare. Ouvindo a fé. Quando fala fé, você só pensa assim, ó, falou fé é Jesus, porque Jesus revela o Pai. Por favor. E o vosso amor para com todos os santos. Não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Nos santos, entendeu? Então, você tem que ver a riqueza da vocação, da glória que há onde? Você tem que ter a visão, você tem que ter seus olhos iluminados, para você entender essa riqueza que está ali. Não foram muitos escolhidos de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas desprezíveis, as coisas fracas,
as coisas humildes e aquelas que não são, para envergonhar aquelas que são, para que ninguém se ensoberbeça na presença de Deus. Então, até por isso, você tem que ter essa visão. Porque Deus não vai pegar um intelectual simplesmente para dizer assim, não, esse homem intelectual é o que tem. Às vezes você tem a sabedoria e intelectualidade são duas coisas bem diferentes. Sabedoria é pensar com a cabeça de Deus. Então a sabedoria é fruto da relação com Deus. Então a gente tem que ter os olhos não sociabilizados. Porque às vezes o cara quer trabalhar sociabilizadamente. Não, você tem que trabalhar iluminados os olhos espiritualmente, para entender o dom, a graça, a unção, a vocação que cada santo tem. Isso é que faz a igreja crescer. E aí, quando você tem visão, você vai poder, dentro dessa premissa, considerar o outro superior até a si mesmo. Aí você senta no grupo caseiro e pô, o que é que você tem pra gente hoje? Começa assim, né? O pessoal fica com uma vergonha. Começa, não sei não, você sabe sim. Então o papel do líder é fazer ele se convencer que ele sabe, que ele tem unção, que ele tem graça, onde é que ele está sentado. Irmão, se a gente parar para analisar, quando Jesus ele foi tentado pelo diabo, em Mateus capítulo 4, vocês vão entender bem a importância disso que a gente está falando aqui. Olha, Jesus já tinha vivido, nasceu, o inimigo quis matar Jesus por Herodes, foi para o anonimato, né? Antes disso, saiu do país, foi para o Egito, voltou, ficou 18 anos lá no anonimato. Quando Jesus aparece, óbvio, né? As regiões espirituais já estavam cansadas de saber que Jesus era o Filho de Deus. Concordam? Já tinha sido provado, já tinha sido falado pela profetisa Ana, apresentou, posso me despedir, etc. Mas você percebe que quando Jesus chega, depois que ele desce as águas, o Espírito Santo desce como forma corpórea sobre ele, o Pai do céu diz, ó, esse é meu filho amado em quem minha alma se compraz. Dali ele vai sair e vai para o deserto, no qual ele jejua 40 dias, onde ele não come absolutamente nada. Aí o diabo vai tentar Jesus. A primeira tentação do diabo: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí todo mundo pensa assim, rapaz, Jesus tinha poder, né? Ele poderia transformar essas pedras em pães. Aí Jesus responde com o quê? Com a palavra. Não só de pão. Ele não diz também, está escrito, não, ele diz, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Aí depois ele diz assim, leva ele no pináculo alto e diz assim, lança-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos darás ordem ao seu respeito. Aí que ele responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não, se tu és filho de Deus, segura aí, se tu és filho de Deus, atira-te abaixo. Né? Aí ele tenta Jesus como poder, né? Aí vocês vão... O que é que você conclui aqui dessas duas passagens? O diabo menos quer que você saiba que você é filho de Deus. O que o diabo menos quer que você saiba é que você está sentado nas regiões celestiais em Cristo, acima de todo principado e potestade. Então, a grande realidade da visão é aquilo que você é, a sua posição. Aleluia. Que a sua posição, ela é imperativa, é o mais importante. Que você saber que você está dentro de Cristo, que Cristo está dentro de você, que você está dentro do Pai e que você está sentado na região celestial em Cristo. Então aí você vai tratar seu irmão assim, né? Então é a visão que você tem. Não considero ninguém mais segundo a carne e segundo o Espírito. Então você sai, isso tira você de judicializar relacionamento,
isso tira você de querer tratar as pessoas por social. Isso traz o patamar de Deus para a relação, o patamar da família celestial, da família de Deus. Isso traz a expressão da eternidade. Isso traz o verdadeiro propósito eterno de Deus, que é ter uma família. E aí você vai gerar naquela pessoa uma aceitação. Você vai gerar naquele discípulo um sentir-se parte de um corpo, como está escrito em Coríntios 12, que cada membro tem uma função, e ele vai entender essa função, que você vai para lá, para Efésios 4, que todo santo tem um ministério que é um serviço comum, que é de proclamador e de funcionar nas juntas e ligamentos. E aí você amplia a visão. Então, quando a igreja ela tem essa planta na frente dela, ela não se perde. Entendeu? Esse é o grande patrimônio que o Espírito Santo nos conferiu. Entende? Então, esse patrimônio, o grupo caseiro tem que entender. A igreja precisa entender. Por quê? O problema é quando a gente fica só entrando para resolver questões periféricas. E ficamos na periferia o tempo todo. Periferia, periferia. E vai tirando a visão do povo. Vai tirando a visão, vai tirando a visão. Muitas vezes a gente bota a visão nos problemas. Problema você vai ter, meu amigo, sempre. Né? Ou então, bota a visão no ministério. Aí eu tenho que ser discipulador, eu tenho que ser líder. Aí começa a ver a confusão, porque aí tudo isso apela pro couro da carne, né? Entendeu? Então a gente tem que tirar os olhos da igreja da estrutura e pôr os olhos em Cristo Jesus. Essa é a visão. Onde é que... Quer ver uma coisa? Olha, sinceramente, eu não gosto do título de ser pastor, não gosto não. Faço questão. Eu gosto de fazer a função. Gosto do título, não faço questão nenhuma. Não gosto não. Agora eu gosto da função, de fazer a coisa. Porque o título, ele não é da Bíblia. Isso. Porque Jesus falou, ninguém na terra chamei pai, pastor, mestre ou guia. Porque um só é o vosso pai, um só é o vosso mestre, um só é o vosso pastor, um só é o vosso guia. E todos vós sois, olhe, irmãos. Então esse é um ambiente de fraternidade. Jesus tira isso para estabelecer a essência do propósito eterno, que é a família. Entende? Então ele desconstrói a estrutura, bluf. Aí não, porque agora esse aqui é o discipulador, aquele ali é o líder, tararara, isso começa a confundir. Podia ser outro nome. Outros lugares bota filhos, pais, mas na verdade são todo mundo irmão. Então a família eterna de Deus, entendeu? Então, porque isso aí apela para o quê? Para o afeto. O texto que Itamar leu de Efésios, você vê que Paulo dava graças a Deus pelo amor que há em vós. Identidade. A identidade que aqueles homens tinham ali em Efésios era o que Jesus fala em João 13, que nisso conhecereis que sois os meus, se tiverdes amor, entendeu? Então, identidade. Ele disse, o amor que há, dou graças a Deus por essa identidade, porque foi a identidade que o modelo expressou. Aí depois Jesus diz assim, Atos 9:31, havia paz em toda a Judéia, em Galiléia e Samaria, e os irmãos andavam no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Ou seja, o ministério da reconciliação, do bem-estar da igreja, dos relacionamentos, como fala em Salmo 34, seguir esforçando-vos diligentemente por preservar a paz, né? Que depender de vós tem de paz, seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém vê o Senhor. Aí Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Então a identidade é o quê? Dou graças a Deus pelo amor
que há entre vós. E depois, ele, quando começa cada carta, ele diz graça e paz. Graça e paz. Então, o ambiente de paz. Então, a identidade do Filho de Deus, você diz, olha, eu quero ser conhecido como uma pessoa do céu. Então, você é um pacificador e você é amoroso. Que coisa gostosa, né? Jesus era isso aí. Então, e aí você tem essa harmonia, lubrificando as juntas e ligamentos com esse óleo do Espírito, esse óleo da fraternidade, esse óleo da alegria, esse óleo do bem-estar, essa lubrificação que faz parte da ação do fazedor da obra aí, irmão, é o Espírito Santo. É o vínculo, é a liga. É o vínculo da perfeição, né? E na visão de Efésios, que a gente diz que é completa, Paulo vai chegar exatamente aí, né? Para que compreendais qual é a altura, a largura, a profundidade, conhecer o amor de Deus que excede, né? Porque a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, esse é o ambiente, essa é a visão que nós temos. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, os irmãos tinham quase um mandamento de estar juntos, né? E estavam juntos todos os dias, né? E a gente não via tanto o conteúdo do que se era ensinado, mas a expressão de amor que havia, né, na igreja. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas. Então isso vai estimular o vínculo do amor, da paz, da fraternidade, né? Então, aí o que? Isso é Cristo, né? Cristo, olhando para Cristo, tendo a identidade de Cristo, e o diabo quer atender o quê? Quer afetar contra isso, contra a paz na igreja e contra o amor da igreja. Por quê? Porque esses são os dois ingredientes que Deus estabeleceu que aquele que segue ele seria conhecido por ele. Serão chamados filhos de Deus pacificadores e serão conhecidos como discípulos de Jesus. Aqueles que tivessem amor. Entendeu? Então, resumindo, é isso aí. Agora, a gente pode aqui ter várias derivações de como sair, como fazer discípulo, derivações de como funciona as juntas e ligamentos. E claro que são coisas que o presbitério decide, o ministério decide, todos vão aplicando. Horário de encontro, com que grupo vai estar. Agora, o mais importante, de fato, é isso aí. E principalmente a multiplicação dessa vida. A multiplicação dessa vida aí. Que é discípulo que faz discípulo. Porque a igreja, quando ela encalha, é porque perdeu essa visão. Aí fica outros valores tomando conta disso. Quem que prega melhor, quem que fala melhor, quem que tem um louvor mais bonito, fica só dentro de casa, já não vai mais para rua, entendeu? Aí começa a sarrabuiar, aí você sabe por que o Mar Morto é morto? Porque ele não tem onde escoar suas águas. Fechou aqui, irmão, a salinidade que ele começa a matar, aí mata, aí vai matando, aí tem gente que gosta de matar, aí um vai matando o outro, e a faca vai entrando em uma confusão. Então é o seguinte, o plano eterno de Deus não tira os olhos disso. A pergunta é, Jesus botou os olhos dos discípulos dele onde? Eu consigo me lembrar de 3 pontos aqui. Ele diz assim, muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não viram. Os caras olhando para ele, né? Eu vi o que eu vi e não ouviram. Mas bem-aventurados é os que não viram e creram. Então nosso papel é que nós vivemos para um Deus invisível, mas real que nós vemos. Aí João entra. É a quem temos visto, a quem temos ouvido do presente. 65 anos passaram da ressurreição e ascensão de Cristo, ele falando isso. E que nossas mãos apalparam no passado a respeito do verbo da vida. Então ele seguiu vendo Jesus, ele seguiu ouvindo Jesus, né? Então nosso esforço é manter nossos olhos fixos em Jesus, não é isso? Primeira coisa. Segunda coisa é quando ele está ali no gasofilácio, olhando aquela mulher
aquele povo que lançava ofertas ali, diz que o pessoal botava altas sombras, né? Eu imagino Jesus sentado olhando o pessoal, sentado não, em pé lá olhando, o povo jogando aquele dinheiro lá naquele lugar, e de repente ele viu uma coisa, ele diz assim a Bíblia, e ele chamou, disse, pessoal, vem cá rapidinho aqui pra você ver um negócio. Ali, ó, todos colocaram altas sombras, mas aquela viúva pobre deu mais do que todos, porque todos deram do que lhes sobrava, era Deus tudo que tinha. Aí você aprende em inúmera variedade de coisas, principalmente que Jesus botou o olho no pobre. Ele começa o ministério dele assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pegar para o pobre. Isaías 61 e acho que é Lucas 4. Entendeu? Então, ele botou o olho no pobre. Então, você tem que ir para o pobre. Tem que cair para dentro de quem tem necessidade. Jesus botou os olhos do discípulo onde tinha necessidade. E fazer boas obras. A religião por isso é mácula, essa, visitar os órfãos e as viúvas. Estava ali uma viúva, né? E é visitar. Aí já começou a dinâmica, aí o trabalho de entrar, subir. E outra coisa que a gente vê Jesus pôr os olhos, que os campos estão brancos, né? Vamos trabalhar. Estão brancos para a ceifa, né? Então é sair nas ruas, ganhar discípulo, é ser luz, e eu creio que o Espírito Santo vai fazer muito por intermédio de vocês aqui. Amém. E se vocês abraçam isso aí com fé, com determinação, eu penso que o Senhor quer se manifestar através de vocês. Eu creio que Ele vai se manifestar. Agora a gente só precisa de uma coisa: dar uma limpada nessa visão, entendeu? Dar uma limpada na visão, levar essa visão para os seus discípulos, injetar isso no coração deles, orar junto para ter revelação. Esse Paulo diz que ele orava, né? Pedia por isso. Eu acho que é nos Colossenses, né? Colossenses, Efésios, que Paulo de joelho, né? Orando, né? Porque ele achava, quando o cara fala que orou de joelho, que está querendo orar com fé, né? Ele disse, essa oração é importante, é de joelho. Eu disse, meu Deus, dê visão a esse povo. Então a gente tem que entrar nesse processo de entender como Paulo entendeu essa visão. Você para de crescer quando você perde a visão. E outra, a visão, repetindo, catequizando, ela produz um boom, um combustível, um start, um mover na vocação, né? O Espírito Santo vai ali fazer o que em você? Ele vai acender seu espírito, ele vai despertar o seu espírito para a obra. Ele desperta assim, quando você tem a vocação, você tem a iluminação, tem a renovação da iluminação, ele te desperta. Ele te desperta, você diz, rapaz, eu estava perdido aqui. Aí quando você começa a despertar, aí você muda todo o panorama do grupo caseiro. Você vai forçar a pessoa a falar, você vai levar a pessoa a participar, você vai acreditar confiança nela, com fé. Você diz, rapaz, não vos preocupeis com o que eu acabei de dizer, que o Espírito do vosso Pai estará em vós, que nos identifica se estamos ou não na rocha. É o que está escrito no Sermão do Monte, em Mateus 7, de 24 a 27. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Qual é o fundamento aí? Prática. Aquele que pratica. Então você tem que ter muito bem definido esses critérios, esses valores. A gente estava conversando ali há pouco. O que está praticando? Isso que você chama para perto. Aí você vai começar a trabalhar como Jesus, distinguindo níveis e se dedicando aos fiéis. Não é o cara que leva o vinho para você não, meu querido. Não é o cara que bota o jantar para você não. Não é o rapaz que liga para você todo dia para ficar contando piada não, ou chamando no WhatsApp. É o que faz a obra. Esse que você tem que distinguir. Isso tem que ser
trazido com clareza, porque isso é que faz a igreja andar. Entendeu? Não é o cara que tem uma melhor retórica, que sabe falar mais bonito, não. É o que faz a obra, é o que vai para a rua, é o que traz o contato, é o que faz o discípulo. É aquele que você já vem acompanhando, arrumando a vida dele, arrumando o trabalho dele, arrumando a relação dele com a esposa, a relação dele quando ele é solteiro com os pais, mas que ele está imbuído por esse chamado. E é evidente que esses são os que Deus distingue para si. Porque a Bíblia diz que Deus distingue para si o piedoso. Seu trabalho é fazer o quê? A mesma coisa. Você tem que trabalhar com o Espírito Santo, porque Deus está comprometido com isso. Quando é que a obra começa a murchar? Quando esses valores estão de fora. Aí você, não, mas aquele cara é meu amigo. Não, porque eu já conheço ele há mais anos. Só que Deus não está ali. Você vai para ali? Não vá, filho. Você tem que ir para onde Deus está. Baker, quando nos ensinava a ganhar discípulo, ele falava sempre de um radar. Qual era o radar? Onde é que o Espírito Santo está fazendo? Esse é o radar. E esse radar a gente tem que trabalhar com ele para fora do contato que o Espírito Santo está fazendo e para dentro. Você tem que olhar aqui o que é que o Espírito Santo está fazendo aqui dentro do grupo caseiro e ali concentrar naquele, respaldar ele e polindo ele, fazendo um acabamentozinho, distinguindo ele e botando ele para levar outro discípulo que faz discípulo. A visão, não é essa? Aí não importa se o cara é banguelo, se o cara gosta de andar de sandália, o importante é fazer a obra. É ir lá buscar a vida, ter a vida de Cristo e multiplicar a vida de Cristo. Que Deus nos abençoe.